Meu amigo Saragoso pede para mim falar um pouquinho sobre os nossos 150 anos, o Sesc Centenário do nosso Santo Ângelo. Para mim é um prazer grande, no sentido de que eu lembro bem, eu era um menino quando fez os 100 anos de Santo Ângelo. Lá na Mecânica Ritter, aquela linda festa que ocorreu e que marcou, daí naquele caso, o centenário. E agora, então, o nosso Sesc Centenário. Para falar de Santo Ângelo, é muito importante a gente lembrar da onde nasce essa cidade. Nasce de uma redução jesuítica que foi fundada em 1706 pelo padre Diogo Aze, que era belga de nascimento e que fundou do lado esquerdo inicialmente do rio Ijuí, e no ano seguinte, 1707, vem definitivamente aqui para o local onde nós conhecemos hoje. E ali, ao redor, depois de todos os processos, nasce a cidade. Mas quem era aquele povo do 1706, 1707 que inicialmente iniciou todo aquele processo? É exatamente o povo de Concepción, que é uma redução jesuítica super importante, fundada pelo Roque Gonzalez. Isso a gente raramente fez essas conexões, que é pensar que aquele povo tinha sido fundado bem inicialmente lá pelo Roque Gonzalez, que hoje é santo da igreja e que é muito importante dentro desse contexto dos 30 povos. Concepción tinha sido fundada em 1619, ou seja, aquele povo que veio formar Santo Ângelo já era cristão desde 1619. Né? E depois, então, depois de diversas andanças, como ocorreu com várias reduções, veio se fixar aqui do lado direito do Rio Uruguai e depois, porque aumentou muito de tamanho, acabou dividindo e vindo formar a redução de São Ángel Custódio. A capital missioneira ela é importante no contexto como o município que hoje nós chamamos capital das missões, que é o município que lidera esse processo regional, é o maior município, o maior número de habitantes e é um município líder dentro do Rio Grande do Sul. Em 1830, depois de todo aquele processo da expulsão dos jesuítas, que foi em 1768, e anteriormente tinham passado por um período incrível, né, de desenvolvimento, Santo Ângelo, a redução de Santo Ângelo foi a maior produtora de erva mate do mundo daquele período. Exportava para o mundo inteiro. Temos textos de jesuítas contando como essa erva chegava, por exemplo, em Lima, no Peru, ou na Europa. Então, é muito interessante de tudo isso, né? Então, Santo Ângelo tinha 50 grandes indústrias onde trabalhavam toda aquela nossa gente cristã daquele período, e depois, com a Guerra Guaranítica, a expulsão dos jesuítas, o território fica com aquelas famílias que, obviamente, não tinham sido mortas na Guerra Guaranítica e vem trabalhando todo esse processo, digamos, daquele tempo sem jesuítas, e aos poucos foi diminuindo o número de pessoas porque foram sendo espalhadas pelo território. Eu dizia que em 1830 entraram as primeiras famílias daí já do mundo luso brasileiro, né? Foram paulistas que ganharam sesmarias aqui na ampla região que era de Santo Ângelo. A emancipação efetiva lá é 22 de março de 1873, né? Qual nós estamos fazendo 150 anos hoje. Né? No final do século XIX, Santo Ângelo recebeu levas de imigrantes alemães, italianos, poloneses, russos,
holandeses, letos, entre outras etnias que vieram para cá e que também ou se espalharam por onde hoje a gente pensa que é o município, mas também por essa ampla região, lembrando que Santo Ângelo ia até a beira do rio Uruguai naquele período. Entre 1930 e 1979 ocorreu, digamos, o grande momento de desenvolvimento industrial de Santo Ângelo, com grandes indústrias, onde efetivamente se tornou esse polo regional. Então, esses somos nós, né? Um município que nasce a partir da milenaridade da presença humana nessa região, aqui na beira do Itaquarinchim, do Ijuí, né? Gente morando há mais de 10 mil anos. Depois vem a presença dos guaranis, depois a chegada dos jesuítas, a cristianização dos indígenas que viviam nessa região, tornando-os, obviamente, cristãos, que é muito importante compreender isso, e depois todo esse processo das reduções, do período da expulsão dos jesuítas, o período das emancipações, e chegando hoje nesse grande município que nós temos, um polo efetivamente importante dentro do Rio Grande do Sul, com o nosso aeroporto, com praticamente 80 mil pessoas morando aqui, um sistema educacional super importante. Então, parabéns ao nosso Santo Ângelo e que possamos cada vez mais ir crescendo e se desenvolvendo e liderando o processo de desenvolvimento econômico e social de toda essa nossa região. Grande abraço!